da família, preguei no sepultamento da esposa dele, no cemitério, na época do Covid. Esse homem é um homem de Deus. Tem um grande pregador inglês chamado John Wesley. Ele disse que os crentes morrem bem. Eles morrem bem porque eles morrem com Cristo. Eu sei que existe uma grande tristeza, uma dor incessante do coração em relação à perda do senhor Ramiro, um homem que ia completar 95 anos de idade. E ontem o Senhor nos chamou. Ele largou a sua família, largou a sua casa, largou os seus amigos. Eu era amigo dele. E o Senhor chamou ele para servir ele na eternidade. Ele está lá. Tem um Salmo 116. O salmista diz: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Toda vez que eu participo de um culto fúnebre, um velório, eu costumo olhar em relação ao corpo dessa pessoa que o Senhor Ramiro. Muitas vezes a gente vê as pessoas morrerem e a gente acha que a gente não morre. Isso acontece com a gente. E nesse momento de velório, um momento de reflexão. A primeira coisa que a gente deve fazer uma pergunta é o seguinte: o que é a vida? E outra coisa que a gente deve fazer é outra pergunta: o que é a morte? Tem uma citação na Bíblia, lá na carta de Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava preso, confinado em Roma, e em qualquer momento Nero poderia sentenciá-lo. E ele estava aguardando a sentença de Nero. E ele disse: se Nero me executar, eu vou partir com Cristo e a morte para mim é lucro. E se caso Nero não mandar me executar, eu vou viver para Cristo. O que é a vida? Quando a gente olha sobre as Escrituras, a gente vê a citação da Bíblia. Tem uma citação do apóstolo Pedro, que cita uma citação do profeta Isaías, que diz que toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. A vida, ela é passageira. Eu não sei se vocês já observou aquela experiência de criança soprar uma bolha de sabão. Sempre quando eu andava na rua 3, tinha o pessoal do cabelo que estava vendendo aquelas coisas de soprar e vinha uma bolha. Você via a bolha bonita, ela subia e ela explodia. A vida é um sopro. A vida é um cochilo. É muito rápido. Ela passa rápido. E a gente deve refletir sobre a nossa vida. Tem uma citação da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. O autor da carta aos Hebreus fala que nós somos peregrinos. Fala que ele diz que muitos morreram, os patriarcas morreram, sem ter obtido as promessas de Deus, vindo de longe, saudando que era confessando que era forasteiro e peregrino nessa terra. Somos peregrinos. A gente tem que entender que nós somos peregrinos. Agora tem pessoas que não são peregrinos, eles são andarinhos. O peregrino, ele tem um ponto de saída, ele tem um ponto de chegada. O senhor Ramiro, ele sabia disso. Ele tinha entendimento disso. Porque ontem ele largou a casa, os amigos, a família, e partiu indo, atravessou ontem o rio da morte. E é um pavor, muitas vezes o seguinte, é um pavor as pessoas têm em relação à morte. Mas uma coisa que a gente deve compreender e entender, que a gente tem que pensar no céu. Seguinte, a nossa vida aqui, nós somos peregrinos aqui, os cristãos são peregrinos. Nós temos uma pátria. É o que Jesus disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito:
preparou esse lugar através da sua morte e morte de Cristo. E a gente tem que compreender isso, entender isso, porque a vida não é só comer, beber e divertir. A vida é relacionar com Deus, a vida é ter prazer em Deus, a vida é ter comunhão com Deus, a vida é andar com Deus. A vida é isso. É o que Jesus disse. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que sentido tem a vida, você passar por essa vida, você trabalhar, comer, divertir, adquirir patrimônio, e você deixar tudo aqui? Tem uma vida na eternidade. Por isso que Paulo fala, eu conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus sabe, Deus sabe. Eu vi palavras que jamais poderão ser explicadas por palavras humanas. Na eternidade. É uma vida serena. Não tem enfermidade, não tem doença, não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento. E a pergunta que a gente quer refletir hoje: será que eu estou preparado para encontrar o Senhor? A minha vida, eu tenho voltado a minha vida para a eternidade, eu tenho pensado no céu. É coisa que a gente tem que refletir. A gente não pode andar na vida como um andarilho. O andarilho ele não tem rumo, ele não tem direção. O andarilho ele come, bebe em seguida, ele está preocupado em comida, preocupado em bebida. E a vida após a morte? Seguinte, a gente tem que refletir, a gente tem que analisar. Deus nos deu a capacidade de pensar. E a pergunta é essa. Essa é a grande pergunta que o parceiro de Filipe fez com o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, lá em Filipe. O que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é: crer que o Senhor nos salva. Deus nos dê esse entendimento. Passar por essa vida. E a pior coisa dessa vida é você andar nessa vida como um andarilho sem Cristo. A verdadeira vida é a vida com Cristo. E Deus nos dê essa percepção. Em nome de Jesus.